Nessa semana, para todo lado que a gente vê, se comenta, se fala a respeito da Semana Santa. E a maior parte de nós, pela lógica, saiu do catolicismo. Eu, pelo menos, até os 30 anos, eu era católica. Depois eu passei a ser espírita. Mas nós vamos conversar a respeito, não da Páscoa em si, mas do simbologismo trazendo aqui para o espiritismo, para o nosso entendimento, porque é alguma coisa que a gente vai seguindo, mas não sabe exatamente por quê. Vocês sabem o que significa, por exemplo, que chegou até hoje em dia, o coelho, o ovo, o que tem a ver com Jesus Cristo se a gente comemora a ressurreição de Jesus? Então, tudo na vida foi se transformando em algo mercenário. Mas é igual no Natal. O principal da festa, o principal da Páscoa é Jesus Cristo. É o renascimento, é o que ele representa para nós. E Jesus jamais esteve distante de nós. Ele, assim como nós somos espíritos, Jesus foi o espírito, é o espírito mais perfeito que esteve entre nós. Mas nós somos espíritos imortais. Então, o nosso corpo morre, mas nós também não. Então, muitas das coisas que têm a ver justamente o que vem trazer essa questão de renascimento é o que nós vamos conversar um pouco hoje. Jesus é de todas as épocas. Se a gente for contar na nossa linguagem terrena, faz 2025 anos, mas a contagem é relativa, porque os calendários são diferentes. Mas até hoje, como é tamanha a dificuldade que a gente tem de seguir aquilo que foi proposto? As leis divinas, elas são eternas. A partir de Jesus, a lei que passa a vigorar é de amor e de caridade. Mas quantas vezes ainda a gente está lá na lei mosaica do Antigo Testamento, que é olho por olho, dente por dente? Como que é difícil, ainda hoje, quantas vezes a gente tem vontade de retrucar, de brigar. Como é difícil para a gente ficar quieto, não é? Mas já era para a gente ter aprendido, já passou da hora. O tempo urge. Então nós não podemos ficar empurrando com a barriga até quando? É preciso que a gente consiga deixar esse Jesus renascer dentro de nós. E a única forma disso acontecer é preparar esse terreno do coração. É tirar as ervas daninhas, a energia ruim que a gente mesmo coloca. Muitas das coisas que nós enfrentamos são necessárias para o nosso aprendizado, mas a maior parte somos nós mesmos que fazemos, que escolhemos. Então, uma outra lei divina é a lei de causa e efeito. São leis eternas. Leis divinas não se modificam. Então, tudo aquilo que a gente faz traz uma reação. Quando a gente joga uma bola, ela vai, e o que ela foi fazendo pelo caminho não tem jeito de deixar de fazer. Ela vai. E se for morro abaixo, então pode esquecer, Então, tudo que a gente vai é como um bumerangue. Vai e volta. Não tem como a gente colher coisas boas se nós estivermos alimentando negatividade. Se a gente estiver o tempo todo reclamando. É preciso que aprendamos a agradecer mais. É preciso que a gente abra os olhos de manhã e agradeça, porque não é fácil estar aqui reencarnados. A gente implorou para estar aqui, viu? Quantas vezes a gente ainda ignorante das coisas espíritas, dizemos, eu não pedi para nascer, eu estou no lugar errado, está todo mundo no lugar certo. Tem uma mensagem do Chico Xavier que fala isso, na hora certa, no lugar certo. Por quê? São as experiências que nós precisamos. Não existe castigo divino. Deus não é aquele carrasco que a gente prendeu antigamente, lá na época de Moisés. Porque somos os mesmos seres reencarnando, e ainda batendo cabeça com coisas que já eram para ser mais fáceis.
Se a gente fizer o exercício todos os dias, de procurar, começa com o racional. É racional que tudo começa. Hoje eu me proponho a agradecer. Abra os olhos e agradeça, porque está aqui. Todos que estão aqui estão saudáveis. Todos que estão aqui estão ouvindo, estão vendo, não é? Estão caminhando sobre as próprias pernas. E quantas vezes a gente reclama de ter que ir para o trabalho, reclama de ter que fazer comida, de ter que arrumar a casa. São as coisas bobas que a gente reclama. Mas no fim do dia, é um tanto de reclamação uma em cima da outra e a nossa energia está um caos. Nós botamos a energia mental tudo na reclamação. Mas, se a gente começar a agradecer, o que a gente vai recebendo é energia boa. E aí, no fim do dia, você pode estar até cansada fisicamente, mas está feliz do dever cumprido, né? De ter conseguido dar conta daqueles desafios. E aí a gente vai dormir com a cabeça mais leve. Entende que sempre somos nós que complicamos a nossa vida? Voltando ao anterior, nem tudo que a gente passa é necessário, porque muitas vezes a gente fala, foi Deus que quis. Eu adquiri tal doença, foi Deus que quis. Mas quantas vezes, né? Falando como ex-fumante, tá? Sabendo de causa. A gente fuma. Aí um belo dia dá um problema no pulmão. E aí a gente teima, que cigarro que nada, não faz mal, todo mundo fuma. E a gente segue, dali a pouco tem um problema brabo no pulmão. Não foi Deus que quis. Eu sabia que fazia mal, mas a gente paga para ver. Da mesma forma, tudo aquilo que a gente faz de negativo, e não estou falando de coisas grandes, não. Estou falando do início da conversa. Se a gente passa o dia inteiro falando mal dos outros, quando chegar no fim do dia, a energia que a gente puxou para nós é pesada demais. Porque a gente se liga com as pessoas pela energia. Pensamento é matéria, não é abstrato. Antes da gente saber isso, é usual a gente pensar. Às vezes você está olhando para a cara da pessoa, você não vai muito com a cara daquela pessoa, né? Você está rindo, mas por dentro está lá. Ô, trem chato, tem que aguentar essa falação de novo. A energia que vai é o que está no pensamento, não é o sorriso na cara. Então aquilo que a gente pensa, ele cria uma matéria ao nosso redor que ela pode ser densa ou mais leve. Mas nós somos responsáveis por essa matéria. E se a gente fica o tempo todo negativo, o corpo adoece. Nós conseguimos adoecer a nós mesmos. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu mudo a minha sintonia, se a gente está ouvindo o rádio e toca uma música que para você é pavorosa, o que você faz? Você vai lá e muda. Não fica ouvindo algo que você não gosta. A sintonia também é a mesma. Se a gente quer coisas boas, é preciso mudar a sintonia de nós mesmos. Se está muito triste, se está muito irritado, se está muito reclamão, presta atenção em si mesmo. Muda. Como é que a gente muda? Começa por começar uma música legal, uma música que você goste, canta junto. Se gostar de dançar, sai dançando junto. Não tem problema parecer doido, não, porque a gente tem companhias espirituais o tempo inteiro. Então, aqueles que estiverem perto vão começar a ficar felizes. Nós vamos atrair para perto de nós espíritos que estarão felizes como nós. Mas pensa, se a gente estiver só no negativismo, os que estarão perto de nós são justamente os que gostam do que a gente gosta. Então, é assim que funciona, né? A nossa energia, ela atrai por sintonia, seja encarnado ou desencarnado. E aí, quando o corpo repousa, o nosso espírito segue naquele agito. Eu gosto de dizer que o que acontece com a gente, porque acontece com todo mundo e comigo também, às vezes você tem uma disciplina, você lê lá o Evangelho, né? Você tem a prática de estudar todo dia, bonitinho, aí você começa a relaxar. Porque de vez em quando a gente vai relaxando, né? Aí, dali a pouco você tem um pesadelo pavoroso. Por quê? Você quebrou a sintonia. Você está indo pelo mundo conforme o mundo leva.
Então, na hora que a gente dorme, teu espírito vai para o meio da bagunça. Se a gente fica brigando enquanto estamos aqui encarnados, agora sim, vigilantes, quando dorme, nós, os espíritos, o corpo está dormindo, nós não. Nós vamos lá atrás de que a gente brigou. Ou eles vêm atrás de nós. Já pensou? Briga a noite inteira, briga de dia, briga de noite, aí acorda tudo dolorido e cansado. Mas, como é que a gente evita isso? Como é que a gente se protege do que é negativo, da energia ruim? Alimentando o bem, né? Parece complicado, mas é simples. Se a gente começar a prestar atenção em nós mesmos. Vigiar e orar não é vigiar a vida do outro, é vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E aí nós vamos melhorando dia a dia. É um esforço nosso. Jesus nunca disse que seria fácil, mas vai valendo a pena, porque nós vamos ficando mais leves. Problemas não deixarão de existir, porque ninguém que está aqui tá para viver, como dizia o povo antigo, um mar de rosas. Eles falavam mais verdades do que a gente pensa, né? Mas nós estamos aqui porque somos espíritos ainda rebeldes. Presta atenção como a gente age hoje em dia ainda. Se a gente é contrariado no nosso orgulho, meu Deus, se tivesse jeito a gente ainda dava uma agredida nos outros, não é? Tem hora que você não tem vontade. Aí você percebe como que a gente já foi muito pior. Hoje fica na vontade. Mas às vezes você extrapola e bota, né, tudo para fora. Mas se nós estivermos conseguindo manter um pouco de equilíbrio, a gente vai demorar mais tempo para perder, para brigar, para xingar. É sempre aquela. A nossa vida, como espíritos imortais, é sobre nós mesmos. Né? É tomar conta e melhorar daquilo que a gente tem controle, que somos nós. Quando chegar o tempo de desencarnar, porque todo mundo um dia vai desencarnar, ninguém vai ficar aqui para sempre, é uma escola de vida temporária. Mas como é que nós estamos passando por essas etapas? É preciso que a gente se esforce para sair bem. Porque senão, além de não conseguir passar nessas provas, ainda vamos arrumar um tanto de coisa para depois aumentar essa nossa ficha, né? E é um esforço que cabe a cada um de nós. E é possível, quando a gente começa a ouvir sobre reforma íntima, parece que é uma coisa absurda. Como diz Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Por quê? Dentro do espiritismo, ninguém vai passar a mão na nossa cabeça e falar que está tudo certo. A gente vai entender que nós somos responsáveis. Vamos ter que olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o quanto somos egoístas ainda e orgulhosos. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente não cresce. É preciso, né, que a gente se olhe sem máscara. Porque nós somos a essência. O corpo é temporário, mas a essência permanece. O espírito, desde que foi criado por Deus, jamais deixa de existir. E nós lembramos que Jesus, esse nosso modelo e guia, ele jamais esteve distante de nós. Quando a gente vai buscar nos evangelhos mesmo, existem muitas passagens. Lá em Mateus 24, 35, Jesus diz: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Tudo aquilo que ele disse naquela época, ela segue valendo por todos os tempos. Nada do que Jesus disse vai deixar de existir. Nós é que precisamos aprender a nos aproximarmos dele. Nós precisamos seguir esse caminho, porque ele é o único caminho. Não existe meio termo. E como é que a gente vai seguir no caminho que Jesus ensinou? Justamente procurando ser melhores. A cada dia, diz Santo Agostinho, né? Todos os dias, à noite, faz um exame de consciência. Como que eu fui hoje? Eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter evitado certos atritos. Está tudo certo. Hoje eu agi com a compreensão que eu tenho. Amanhã eu vou procurar ser diferente. Se eu estou me colocando de uma forma muito irritadiça,
Se nem a gente está dando conta de nós mesmos. Vamos perceber, e no fundo, sempre vai ser o orgulho arranhado e ferido. A gente se incomoda com as coisas que as pessoas nos falam, porque o nosso orgulho fica ferido. O dia que a gente tiver mais humildade, que não se incomodar tanto, pode falar, pode fazer o que quiser, que a gente não vai estar nem aí. E é aí que nós vamos caminhar. Quando nós compreendermos que somos responsáveis pelo que a gente dá, não pelo que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora. É aí que a gente tem que colocar o olhar e procurar fazer a diferença. Ser espírita, ser cristão, tem outra parte que ele vai dizer, não basta ser cristão. Não basta bater no peito e dizer eu sou cristão. É preciso que a gente haja de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Lá em Lucas 21, 17 e 19, ele vai dizer: sereis odiados por todos, por causa de meu nome, mas nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. É pela perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Quantas vezes todos nós que somos de famílias, que seguem religiões misturadas, é interessante que às vezes, pelo menos muitos eu conheço, que somos os únicos espíritas dentro da nossa casa. Então, geralmente, sofremos algumas cutucadas, às vezes, algumas ironias. Quantas vezes nós vamos percebendo que nós vamos afastando daquela rotina que a gente tinha? E está certo. É para se afastar da rotina mesmo. Porque o homem velho precisa abrir lugar para o homem novo. Se eu permaneço fazendo as mesmas coisas que eu fazia 10 anos atrás, que diferença que fez? Nenhuma. Se eu estou dentro do centro, estou aqui todas as semanas, faço os estudos, faço o evangelho no lar, mas olho para mim, eu sou a mesma pessoa. Está errado, não está fazendo diferença nenhuma. Então a gente precisa ter esse olhar consciente, porque senão vai ser um tempo que depois vai estar um trabalhão danado. Porque a gente vai chegar no mundo espiritual achando que vai para nosso lar, que está tudo certo, e vamos dar de cara com as nossas omissões. Porque não basta falar, é preciso fazer. Quem mais fala, mais compromisso tem. Se eu falar sem parar e não estiver agindo conforme o que eu falo, meu débito é maior ainda. Porque eu sou responsável com o que cada um de vocês está ouvindo de mim. Então eu tenho que fazer as mudanças. Todos nós que somos espíritas, somos cartas vivas do Evangelho. Não é no falar, é no agir. Que as pessoas se aproximem de nós e sintam diferença. Aqueles que nos conheceram há 10, 5 anos atrás vão chegar perto de nós e vão perceber a diferença. Mais tranquilo, menos brigão. E é esse o propósito, é trazer para a prática. Porque se ficar só no conhecimento, de nada vai valer. Mas uma das frases que eu mais gosto está em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas... Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Vocês já pararam para pensar por que pastor, por que ovelhas? Igual tem o salmo do pastor, que fala, nada temerei, nenhum lugar, agora fugiu. Mas Jesus, o bom pastor, as ovelhas, elas são mansas, elas são animais que dependem da proteção do pastor. E Jesus disse, se uma se perder, qual o pastor que não vai largar aquelas outras e vai atrás daquela? Então, ele não desiste de nós, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Porque não é ele que vai passar apertado, somos nós. Porque distantes da luz de Jesus, nós sofremos. Porque nós vivemos em aflição, em ansiedade, vivemos criando atritos. Quando a gente começa a fazer essa mudança, a gente vai ficando mais leve. Então, vamos começar a fazer isso. Vamos tomar conta do nosso pensamento, porque é ali que tudo começa. Jesus, como bom pastor, ele conhece a cada um de nós. Ele conhece as nossas imperfeições. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes.
mas todos nós com destino a uma perfeição relativa. Relativa porque perfeito unicamente somente Deus. Mas nós somos seres imortais. Somos herdeiros de nós mesmos. O que isso quer dizer? Nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Se eles forem bons, não para a gente mesmo, não para a nossa família, não para os nossos amigos, mas para todos que se aproximarem de nós. É ali que nós precisamos chegar, né? Agir da mesma forma, com quem a gente conhece, com quem a gente não conhece. É preciso levar essa alegria e essa esperança na nossa postura. Que aqueles que se achegarem perto de nós sintam como é bom sermos cristãos. Porque todos nós um dia seremos bons. Mesmo os espíritos desencarnados, aqueles que ainda escolhem o mal, um dia eles serão bons. Mas o processo é que vai dizendo se a gente vai, entre aspas, sofrer mais ou menos. Quanto mais eu bato a cabeça, mais vai ficar difícil. Quanto mais orgulho eu tenho, maior o tombo. Cada coisa que acontecer comigo eu vou levar como uma coisa grande. E eu vou viver desorientada, depressiva, ansiosa. Mas quando a gente começa a cuidar do nosso coração, da nossa mente, porque é o que está sobre o nosso controle, as coisas vão ficando melhores. Não é que vai deixar de acontecer desafio, não. Nós teremos, mas nós estaremos mais fortalecidos. Lembra da parte que Jesus diz, comigo o jugo é mais leve. Jugo é aquele trem pesado que punha na cabeça dos bois para não arrombar cerca. É algo pesado que limita, né? Nós nos limitamos quando nos colocamos dentro dessa caixinha que é o corpo e queremos saber apenas das coisas do mundo. Mas Jesus veio dizer, eu venci o mundo, não é no mundo. Essa proposição aí faz uma diferença danada. Nós temos as nossas obrigações no mundo, temos. Mas é imprescindível que a gente coloque o tempo para Jesus em primeiro lugar. Porque se a gente fizer isso, tudo aquilo que nós fizermos, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja andando na rua, nós estaremos bem acompanhados. Para isso, a melhor companhia tem que ser, em primeiro lugar, a nossa mesmo. Vocês sabem que quando a gente desencarna, nós somos atraídos para um local que tem pessoas, espíritos como nós. Né? Então faz um exercício. Presta bem atenção em você mesmo. Você desencarnasse hoje, como seria conviver com um tanto de pessoas iguais a você? Seria bom? Se você for bastante competitivo, irritado, nada contra competir. A gente está falando dos extremos, né? Do excesso. Se for daquele tipo que vive brigando, você já pensou brigaiada que não vai ser para onde você vai? Porque não pensa que morre e acaba, continua. Mas nós continuamos sendo quem somos. Pelo contrário, se eu tenho sido mais tranquila, se eu tenho confiança, se eu acredito realmente na continuidade da vida, como Jesus provou e nos disse, através da ressurreição, o corpo dele morreu, mas ele saiu e apareceu para os apóstolos, e apareceu primeiramente para Maria Madalena, não era o corpo de carne, era Jesus, já na outra dimensão. Todos nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Mas é gratificante a gente saber que desde o início que fomos criados, não morreremos jamais. Somos nós que vamos construindo o amanhã. Se hoje, né, a situação não está muito boa, vamos dar um jeito de melhorar a nossa forma de pensar, de agir, porque nós vamos construindo para frente. Não precisa desencarnar. Nós vamos fazendo melhorias dia a dia. Então, nessa mesma existência, é possível que a gente renasça muitas vezes. Não precisa o corpo morrer, né? Todos os dias que a gente acorda é uma oportunidade de renascer. Que a gente possa lembrar de Jesus, não apenas na Páscoa, no Natal,
mas todos os dias ele precisa renascer na nossa perseverança, na nossa vontade de sermos espíritos melhores. Isso não pode acabar nunca, senão pode largar a mão. O dia que a gente acreditar que é tudo ruim, que o mundo é ruim, que só existe maldade, já entregou os pontos. Mas por mais coisas que a gente veja, tenham sempre em mente, Jesus Cristo continua no comando dessa nau, desse barco. Quando sentir aflição, quando sentir ansiedade, pensa em Jesus, se aproxima dele. Vai sentir a presença dele na nossa vida. Porque ele não nos deixou sós, jamais. E ele, lá em João 16:33, vem a frase, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Era o que eu estava falando, né? Todos nós teremos aflições, gente. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui para trabalhar, comer, dormir, ver TV. Nós estamos aqui para sermos melhores. Então, nesse tempo a tempo, a gente tem que dedicar tempo para alimentar o espírito. Porque senão, a gente vai viver na materialidade, já passou da hora. Já passou da hora. Quanto tempo Jesus está chamando? Nós, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quanto tempo a gente vai fugir desse caminho que é o único? Sem ele a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quando a gente começa a reconhecer o amparo espiritual na nossa vida, nós compreendemos que sem eles a gente não dá conta. Mas se nós temos eles, para que nos mantermos afastados? Então somos nós que vamos criando esse vínculo e que vamos nos aproximando. Então Jesus, né, quando esteve e quando passou pelo processo da crucificação, ele trouxe para a gente, por tudo aquilo que ele viveu, um exemplo de resignação e aceitação. Ele, como sendo aquele espírito, ele podia não ter passado por aquilo. Para descer das alturas da sua energia vibratória, ele levou séculos, muito tempo, para poder caber num corpo de carne, gente. Não é pouco não, foi muito, por amor. Né? Então, ele foi deixando toda aquela energia, a vibração dele, para conseguir ficar num corpo de carne que é denso, o nosso espírito ainda é denso. Mas por isso, às vezes, ele sentia um efeito brabo, como o suor de sangue. É porque o corpo dele, né, ele ficava sobrecarregado com a energia do espírito. Então, por isso ele ia para o deserto, por isso ele precisava ficar isolado um tempo. Porque era como colocar um raio de sol dentro de um vaso de barro. Ele é essa energia. Ele está conosco, ele jamais foi embora. O que falta é a gente se achegar até ele. A ressurreição, no termo, né, da Páscoa celebrada antigamente e ainda hoje, ela quer dizer, ela é uma comprovação da imortalidade da alma, da comprovação de que o Espírito se manifesta depois da morte. Não foi só Jesus, todos nós, como somos espíritos, depois que o corpo se perde, continuamos sendo espíritos e nos manifestamos, assim como eles se manifestam a nós. Se a gente aquietar a mente, se pararmos de correr tanto com o mundo, começarmos a fazer um pouco de silêncio, nós vamos perceber essas presenças amigas. Quantas vezes a gente está desorientado, irritado, passando por um sufoco, e bastava que a gente parasse de querer resolver sozinho, ficasse quieto, fizesse uma prece e esperasse, porque a gente percebe essa presença nos momentos mais difíceis. Quando você pensa que está sozinho, você vai sentir essa presença. Mas para isso, é preciso que a gente queira. Eles não invadem espaços. Agora vamos falar, que o tempo vai passando, a gente começa, mas tudo vai ligando. Olha só. O ovo, gente, o ovo que hoje em dia representa Páscoa, na verdade, na época antiga, lá antes do medieval, os ovos
as pessoas faziam um jejum tão rigoroso que não podia comer leite, não podia comer carne animal, e o ovo era da galinha. Os alimentos mais fortes, mais ricos, eles não podiam ser comidos, porque era um jejum brabo, mais rigoroso que o que se considera hoje nesse tempo, né? E aí, então, não se podia comer os ovos, mas as galinhas continuavam botando os ovos. Então, o que eles faziam? Eles iam guardando aqueles ovos, aí depois, quando passava o tempo, esse tempo de jejum, o tempo de quaresma, eles se presenteavam uns aos outros, porque tinha ovo demais. Então, geralmente, cozinhava os ovos, pintava, decorava e dava de presente. Foi daí que começou o ovo, né, a representar isso. Por quê? Ovo representa vida. Quando você pega um ovo, do lado de fora você não enxerga que tem um embrião, que tem vida ali dentro. A casca representa os desafios, as provações, a força que a gente tem que fazer para resgatar a vida. Quando você menos espera, quando ela quebra, a vida sai. Quando nós vamos dando conta de quebrar as nossas barreiras, a vida sobressai, o espírito sobressai. O ovo veio, o de chocolate veio muito tempo depois, aí já com essas coisas comerciais. Mas o ovo representava isso, né? Vida que vai assim, que brota. Então a casca representava o nosso corpo físico, né? E o que está lá dentro, a essência, o espírito. E aí a gente vai, o ovo, o espírito em desenvolvimento, a casca é o corpo, as limitações materiais. O rompimento da casca é um despertar espiritual, é a evolução nossa. Não vamos quebrando essa casca desse ovo, chega de ficar dentro da caixinha. O coelho também era usado antigamente nessas festas pagãs, muito antes da época medieval, e representava o quê? Fertilidade, a vida que se multiplica. Mas é para multiplicar o quê? As nossas virtudes, né? As nossas boas ações. Então isso era o que o coelho representava. Aposto que ninguém tinha pensado nisso, né? Porque a gente vai passando há tanto tempo isso, por que coelho com Páscoa, coelho com cenoura, ovo? E o que tem a ver com Jesus? Se é a ressurreição de Jesus. A cruz, na verdade, nós que somos espíritas sabemos que Jesus não é aquele na cruz, ele passou por aquele evento, mas ele já saiu dali, pronto, cumpriu a sua missão, o corpo ficou, ele permaneceu, ele jamais foi. Então a cruz, na verdade, ela representa as provas que a gente tem na vida, né? Tudo isso é símbolo de superação do nosso espírito. Não é para a gente ficar lá, né, olhando para Jesus na cruz e pensar que aquilo é a realidade. Ele passou por aquilo, mas e o tanto de exemplo que Jesus fez nos 3 anos que estava com o povo? Tira ele da cruz e traz para a vida, porque Jesus não é aquele crucifixo. Ele é aquele que caminha entre nós, que ainda nos chama. Vamos, já é hora. Nós estamos igual naquela época do Tabor, que Jesus chamou lá uns discípulos que eram médiuns, e aconteceu aquela transfiguração que eles puderam ver a Moisés, a Elias. E o que os discípulos quiseram no primeiro momento? Vamos descer, vamos fazer umas cabanas, ficar por aqui mesmo. Aí Jesus vem dizer, não é para ficar aqui parado, é para descer até o povo. Não é para ficar à toa, simplesmente, né, contemplando. É para botar a mão na massa, é para trabalhar, é para descer e levar aquilo que a gente já aprendeu até o povo. O que não há compartilhado é perdido. Tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que dar de graça. Mas às vezes a gente pensa que é só o material, não é. Se a gente tem possibilidade de sorrir, para que a gente vai ficar com cara feia assustando os outros e a gente mesmo? Se colocar a cara no espelho, até a gente corre de nós. Fora que aquilo causa um tanto de ruga, a gente tem peso na cabeça, tem tudo, é mais fácil sorrir. Sorrir trabalha mais músculo que fazer cara feia. Então, nem que seja para evitar ruga, sorria. Eu vi uma vez a Nete Guimarães, ela é neurocientista, né? Outras coisas lá. E aí, a gente está acostumado a ouvir que quando a gente pensa, o corpo reage.
E nós sabemos que nós, o espírito, mandamos no corpo, mesmo inconsciente, é o que a gente pensa que o corpo reage. Mas é possível mexer no corpo e mudar a reação. Por exemplo, sorrir. Se você sorrir, você faz um processo de alegria no cérebro. Então ele entende que você está feliz, ele traz mais alegria. Então se tiver meio assim, assado, mesmo que seja por obrigação, sorria. Vai no espelho, sorri e olha para a tua cara. Dali a pouco você está sorrindo. Então vamos fazer esse exercício. Vamos lembrar de Jesus. Aquele que foi o Cordeiro de Deus, por quê? Naquela época também os cordeiros eram sacrificados na época da Páscoa. Cordeiro, ovelha, era tudo bichinho dócil, e é ainda, né? Mas ele se entregou por amor a nós. Ele não tinha mais pecado para resgatar, pecado entre aspas. Mas ele desceu de onde ele estava para chegar até nós e exemplificar. Jesus não escreveu nenhum evangelho, ele mostrou fazendo. Então é para a gente fazer, né? É tempo da gente fazer, enquanto é tempo. E vamos terminar aqui. Ó, Jesus, só uma anotação aqui. Jesus é o símbolo profundo da entrega de um espírito puro que vem à terra para ensinar, consolar e exemplificar o amor mais sublime. Ele não veio pagar pecados, mas mostrar o caminho da libertação interior, através da renúncia ao egoísmo e o amor. O Cordeiro, né? Ele representa mansidão, humildade e pureza de coração. E aí a gente vai lembrar de Mateus 5,3. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E sabe, uma das frases que a gente conhece muito dentro da doutrina espírita é algo que Kardec disse e está lá escrito no túmulo dele. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ninguém está aqui para andar para trás, é para frente. A gente não anda para trás, mas a gente pode ficar parado perdendo tempo. Então, sigamos, porque nada vai acabar, a gente vai seguir. E vamos encontrando para frente as consequências do que a gente faz hoje. Se a gente ficar mole empurrando com a barriga, vai chegar um tempo que a gente vai olhar aqueles nossos amigos, parentes, vai ver que eles estão lá para frente e a gente não vai poder acompanhar. Vamos ter que ficar para trás. Como aconteceu na época de Capela, veio todo mundo exilado para a terra. Daqui a pouco a gente vai exilado da terra, porque está passando para a regeneração. A gente tem que evoluir, tem que alimentar os bons sentimentos, senão a gente não estará mais na terra também. Vai para um planeta mais primitivo. Quem quer permanecer na terra ainda está em tempo de mudar a vibração, a energia, porque estamos aqui encarnados ainda. Então vamos embora, vamos pegar essa charrua nossa e fazer valer com força, com perseverança, com paciência, procurando ser melhor a cada dia. Cabe a cada um de nós. Gratidão, pessoal.